Muito bom dia, galera. Canal Conhecimento é Libertação tá no ar. Mais um vídeo aqui para vocês hoje. Hoje o assunto é lá em Gênesis, né? O princípio. Vamos falar no vídeo hoje sobre Caim, Abel, quem matou Caim e essa badulaqueira toda ali que aconteceu no começo ali, certo? Vamos lá. Eu já gravei um vídeo para vocês aqui falando para vocês que Eva transgride tendo relação sexual com Lúcifer, ou Satanás, ou Diabo, ou o que você quiser entender. E depois ela transgride tendo relação com Adão, né? Na verdade, Adão transgride tendo relação com ela, porque ela oferece o fruto. Então, esse fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, lá no Jardim do Éden, é o que? É a relação sexual. Aí você pode falar assim, não, mas isso não tem como acontecer. Claro que tem como acontecer sim. Porque aqui em Gênesis 6, fala o seguinte, ó, Gênesis 6:12. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E lá fala que nasceram naquela época os gigantes, que eram os valentes da terra, tá. É possível, como não só é possível, como aconteceu. Nessa transgressão se contamina com o pecado, ela se contamina com o mal, né? Nesse mal, Caim nasce mal, Abel nasce bom, certo? Ah, isso não é possível. É possível sim. Vou mostrar para vocês aqui de novo, ó. No livro de Gênesis 3:15, né? Fala assim, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Ou seja, semente do mal, semente do bem. Deus colocou inimizade entre as sementes. Isso não é possível. Claro que é possível. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no livro de Gênesis 4:25. Fala assim, ó. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque ela disse: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim matou. Então, ela se refere aos filhos como semente. Então, vamos lá. Por que Caim matou Abel? Né? Por que Caim matou Abel, galera? Não é possível. Claro que é possível. Então, por quê? Porque Deus colocou inimizade entre eles. Entre uma semente e a outra. Gerou discordância, né? Aí o que acontece? Veio a inimizade, Caim faz o quê? Mata Abel. Agora vamos lá, vou falar para mostrar para vocês aqui, ó. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, ele se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Né? Isso aqui é o que? Divisão. Existia divisão entre os dois já antes de nascer. Deus já tinha colocado divisão entre os dois, entre toda a linhagem já, certo? Não só entre a Caim e Abel, mas entre toda uma linhagem já tinha divisão. Aí no versículo 9 fala assim, ó, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele diz, não sei, não sou guardador do meu irmão. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito é tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. O que acontece? Essa
forma que Deus fala assim que a terra se abriu para receber o sangue de Abel, é o que que é? Caim mata Abel e enterra Abel, certo? Ele enterrou Abel. Então o trem é matou, enterrou. Aí Deus sabia já, né? Porque Deus pergunta para ele, onde está teu irmão? E ele fala, não sei, não sou guardador dele. Mas por quê? Porque ele tinha matado e enterrado ele, né? E ele tentou assim... Não vou falar para vocês que na Bíblia não fala que ele se arrependeu de ter feito. E enterrou ele como uma forma digna, né? Mas na Bíblia fala que a terra, né? Que a terra se abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então vamos lá. Aí no 12 fala assim, ó. Quanto lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então, aí Caim falou assim, então disse Deus Caim ao Senhor. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. O sentimento de maldade dele era muito grande, né? Por quê? Porque ele vinha de uma contaminação entre Adão, entre Eva e Lúcifer, certo? Que ele é o primeiro, o primogênito, né? Digamos assim. Vamos dar um capote aí, rapaziada, que eu vou falar pra vocês, né? Lá na frente, Deus coloca uma marca nele, né? O Senhor, porém, disse-lhe, lá no versículo 15, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado, certo? Aí vem toda a história. Saiu Caim diante da terra e tal, e conheceu sua mulher. E ela concebeu Enoque, edificou uma cidade com o seu nome, certo? Aí vem toda a linhagem. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Aí está o pulo do gato. Nasceu Lameque. Lameque, descendente de Caim, certo? Aí lá embaixo, no versículo 23, Lameque pega 2 esposas, né? Casa com elas. E aí lá no versículo 23 ele fala assim, ó. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão. Quem que é esse varão que Lameque matou, galera? Agora eu vou mostrar para vocês quem que é. O varão era Caim, cara. Um descendente dele mata ele, velho. Você tá louco? Aqui pra você ver, ó. No capítulo 4, fala assim, ó. E conheceu Adão e Eva. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Então, galera, esse varão aqui que Lameque mata era Caim, né? A Bíblia, ó, deu um relâmpago aqui agora. A Bíblia, ela não relata como que foi morto, como que ele morreu, né? Além de Lameque ter matado Caim, pela a passagem aqui foi uma morte de engano. Ele matou ele enganado, certo? Eu tava conversando com um colega meu, um amigo assim, bem próximo, sobre isso aqui. E ele falando que o quê? Que Lameque foi caçar. Ele leu um livro, né, falando que Lameque foi caçar e Caim era peludo demais, né? E ele soltou uma flecha no Caim, matou ele, achando que era uma presa, entendeu? Um bicho. Isso foi ele que me contou, relatou, entendeu? Não tô falando pra vocês aqui que é porque a Bíblia não relata sobre isso. E além de ele matar Caim,
ele, né, ele fala assim, por me ferir, e um jovem por mim pisar. Esse jovem era descendente de Caim também. Aí você fala assim, onde que tá que Lameque matou Caim? Olha no versículo 24, vocês verem, ó. Porque 7 vezes Caim será vingado. Vingado por quem? Vingado por Deus. Por quê? Porque ele falou assim, ó. No versículo 15 fala assim, ó. E o Senhor, porém, diz: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Então Lameque remete esse vingado aqui ao castigo de Deus. Porque Deus tinha colocado uma marca em Caim, falando que quem matasse ele, né, seria 7 vezes será castigado. Então ele fala assim, ó, porque 7 vezes Caim será vingado. Entendeu? Então Lameque mata Caim, certo? Aí no segundo, aí na continuação ele fala assim, mas Lameque 70 vezes 7. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, e esse versículo 24 aqui fala assim, ó, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Não é de à toa que lá no Novo Testamento tem alguma coisa relacionada a isso aqui. Por quê? Porque o Messias fala assim, ó, não sei se é Pedro que pergunta a ele, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? 7 vezes? Aí o Messias fala assim, ó, não 7, mas 70 vezes 7. Coincidentemente, isso está escrito aqui no livro de Gênesis, né? Versículo 24, né? No capítulo 4, versículo 24. Não é de à toa, eu falo para vocês. As coisas que estão escritas na Bíblia não é de à toa. Então, mais para frente, outro vídeo, vamos estar gravando aí sobre o que o Messias quer dizer com esse perdoar 70 vezes 7. E o que isso está relacionado a sobre Lameque, né? Ser vingado 70 vezes 7. No versículo 25, né? Aqui já fala do Adão e Eva, e aí morreu, certo? Então é isso aí, galera. O primeiro homicídio, o que aconteceu, né? Desentendimento entre os irmãos, né? Por quê? Porque Deus já tinha colocado divisão entre as duas sementes, né? Uma contaminada por Satanás, né? E uma boa. Veio o desentendimento, certo? E houve o primeiro homicídio, ele enterrou ele, e toda a história que eu destrinchei para vocês aqui, certo? É isso aí, galera, mais um vídeo, canal Conhecimento e Libertação. Até o próximo.